Olá, pessoal. Bom dia. Hoje é dia 12/4/2026. Estamos no mês de abril e com as notícias da semana, vocês viram o meu suspiro. Ontem eu fiz uma live, né, que está aqui no meu canal do YouTube, com o Ricardo da DM Astro, é a Escola de Astrologia e Esoterismo, qual eu dou aula de astrologia e tarô, muitas vezes também tarô, e sobre a guerra, né, sobre essa configuração que essa semana, assim, eu acho que até o dia, são 2 semanas, vai pegar fogo. Vai pegar fogo por quê? Primeiro porque Marte entrou na casa dele, né? Entrou dia 10, 2 dias atrás. E quando o dono da guerra entra na casa, que é a casa da guerra, a casa do início, do start, ele bota fogo onde ele passa. São os soldados, né? São aqueles que vão acirrar, não, talvez executar, falando em português assim, executar aquilo que os generais organizam e que os políticos ordenam. Então, olha que coisa mais incrível que a gente está passando nesse momento. Ameaças que lembram muito a Segunda Guerra Mundial. Eu já falei até da oposição de Plutão ao lugar, ao signo, que era o signo de Leão, onde ele se encontrava. Quando ocorreram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, especialmente a Segunda, estava lá o Plutão. Antes do fim da guerra, né, mas durante a guerra, a destruição foi muito grande. Então, todas essas destruições que a gente vê, muitas vezes, também vêm desse aspecto de oposição que às vezes a gente esquece de observar, porque fazem tantos anos, né? O Plutão é o planeta mais, é o mini planeta, planeta não, é mais distante do nosso sistema solar. E e é claro que a gente às vezes olha ele assim só do ponto de vista coletivo, ele é muito lento, ele provoca transformações. Muito se falou de Plutão quando ele entrou em Aquário, e agora ele está aí, né? 2 graus, 3 graus, depois ele vai retrogradar, agora ele chegou a 5 graus, né? Mas ele é muito lento, né? E ninguém vive o suficiente para ver um retorno de Plutão, mas uma oposição de Plutão, sim, né? Então, a gente está vendo acontecimentos destrutivos, porque Plutão é o deus da morte e da destruição, mas ele é também o deus da ressurreição, do renascimento, especialmente, claro, pensamos nesse fato de que se a gente está num processo de regeneração, o Plutão está sempre envolvido, né? Esse processo de putrefação da matéria, para que ela sirva de adubo a uma nova vida, é uma operação plutoniana. Bom, coisas que a gente estuda no curso de formação, né? Um curso de formação que também estou dando na DM Astro, que vou começar agora. Então, se você quiser se inscrever, né? É um curso já começado há algum mês, mas está muito no começo, né? E dá para você se inscrever e depois receber as aulas já gravadas. E o curso de astromedicina, que eu recomendo, até porque o ingresso de Saturno, né, de Marte, essa semana ele está ainda em conjunção com Netuno, que está nos primeiros graus de Áries e também de Saturno. Eu falei muito sobre isso na live de ontem, né? E olhando as notícias de hoje de manhã, eu vi que elas continuam eh, tão confusas, tão mentirosas, né? Se você pensa em fake news, o Trump fala uma coisa, o iraniano fala outra, enquanto isso Israel continua bombardeando do outro lado, enfim, ninguém se entende. Parece que o negócio está bem confuso, bem neitoniano. Marte, ele passa muito rapidamente, ele anda rapidamente, né? Ele vai ficar.
em Áries, somente até a terceira semana do mês que vem. Mas, se você pensa quantas semanas que ele vai causar é, né, essa sensação de guerra de cá, guerra de lá, quer dizer, mesmo que tiver um acordo, que conseguirem um acordo quando Marte alcançar Saturno, né? Isso provavelmente vai ser lá pelo dia 17, 18. Pode até ser que tenha um cessar-fogo, mas mesmo assim vai demorar para a gente dar uma respirada ali também. E isso, claro, que está afetando a parte socioeconômica do mundo, né? Mas, enfim. Deixa eu olhar aqui o que que eu escrevi no meu horóscopo da semana. Previsões, horóscopo da semana de 12 a 18 de abril. Eu publico no site, no meu site que está, na realidade, eu convido vocês a irem no Somos Todos Um, que é o portal de autoconhecimento, é, de, é, que foi criado há 26 anos atrás, com o qual eu colaboro, né? É, há muito tempo. E lá eu publico todas as semanas minhas orientações, tá? Então, isso eu convido vocês a fazerem isso, porque assim vocês podem ler e ler o seu signo, né? Cada signo. Essa semana nós temos a lua nova, que também a lua vai entrar, por isso que eu falei que dia 16, 17, 18 vão ser dias muito, muito definitivos. É, porque a Lua também entra na fase nova em Áries, então ali entra realmente a fase nova da Lua com Marte, com Saturno, juntos, né? E Netuno ali pertinho. Gente, ele dá um start de um mês realmente muito complicado, seja do ponto de vista do eh, né, dessa parte da guerra, mas também da confusão e da dificuldade de enxergar claro nas coisas que acontecem. A Lua vai estar fora de curso em Peixes, entre hoje e amanhã. Ela estava ontem em Aquário, portanto, entrou agora em Peixes. Vai entrar em Áries, do dia 15 ao dia 17, mais ou menos. Pois ela inicia a fase nova e logo em Touro. Então, eu sempre aconselho vocês a, por exemplo, melhor não realizar eventos públicos, por exemplo, inaugurar coisas nesses dias, nesses horários, né? É, normalmente é uma hora e pouco, quer dizer, em peixes ele vai ficar só de madrugada, das 4 às 5. Em Áries ela fica das 10 às 11, mas em Touro vai ficar um pouquinho mais, praticamente das 9 até 1 hora da tarde do dia 17. Então, não aconselho vocês nesse dia, por exemplo, a ir pedir um empréstimo, a mexer com dinheiro e mudar, por exemplo, eu sei que ali vai ter realmente aquela coisa de uma espécie de corrida, bolsas, né, que sobem e descem, a parte econômica, e pode assustar certas pessoas. Mas eu não aconselho vocês a mexerem nesse momento, pelo menos na parte da manhã. Então, a bolsa de valores pode estar oscilando muito e não ficar muito claro o que você pode fazer com o seu rico dinheirinho. Então, Mercúrio saiu de peixes, né? Sai de peixes essa semana. Mas lá para o fim da semana, ele entra em Áries também. Olha, notícias de guerra. Uma coisa que me veio na cabeça, que talvez ontem não me lembrei de falar na live, é que, na realidade, quando Saturno e Marte se encontram, é uma estruturação da guerra. Então, a guerra acaba se estruturando como se fosse aquele exército de terra, com as tropas entrando. Isso pode também ter a ver com a Ucrânia ou com a faixa de Gaza, que está começando a se acalmar também ali. Parece que essa área está começando a diminuir a intensidade dos bombardeios, né? É, em Touro, nós temos Vênus, que fica até o dia 24. Então eu aconselho os taurinos a cuidarem bem do dinheirinho deles, a aproveitar esse momento que é um momento de alegrias, de prazeres,
né? Cuidado só para não comer muito é bom para quem procura namorado, namorada, né? Namorado, parceiro, amoroso, vai ser muito bom, porque Vênus dá muita alegria, muita alegria de viver. Saturno e Netuno estão em Áries, como eu falei, então estão aí. Só que é claro que o Saturno já está se afastando de Netuno, porque ele é mais rápido. Netuno fica 12 anos em Áries, Saturno 2 anos e meio aproximadamente. Júpiter, que está em Câncer, ele está no meio quase, né? Passou do grau 15 para o grau 16, mas ainda ele fica aí até meados do ano, quando ele entrará em Leão. E lá nós falaremos muito sobre isso, porque aí quando pegar Leão, vai realmente fazer, vai ter um momento onde Júpiter vai fazer oposição com Plutão, enfim, iremos falar sobre isso em outro momento, né? Porque é outra coisa, Urano vai sair de Touro, né? Ele está no grau 29, ele fica no grau 29 até a última semana, a penúltima semana, né? Até o dia 25 desse mês. E esse grau, que é chamado de grau anarético, o grau 29, ele fala de terminar as coisas, de encerrar os assuntos. Porque Urano, quando ele entrou em Touro, há uns 8 anos atrás, ele trouxe essa revolução da modernização da forma como nós tratamos o dinheiro, que se tornou praticamente todo digital. Agora isso está feito, né? Está terminando. Então, quem se adaptou, não se adaptou mais, vai ser difícil realmente voltar atrás, porque isso não volta. E Urano é um planeta revolucionário, é o planeta do contra, né? Então, se todo mundo vai para a direita, o uraniano vai para a esquerda, especialmente os aquarianos uranianos. Mas dependendo de onde você tem Urano, você também vai ter esse tipo de comportamento. Um pouco imprevisto, aquilo que a gente não consegue saber antes eh, como a pessoa vai reagir. Aliás, essa é uma característica do Trump, porque ele tem Urano. Aliás, ele tem Urano em Gêmeos. Irá fazer, em breve, em alguns anos, Urano vai fazer uma conjunção com o Urano dele, né? E ele tem esse Urano em conjunção com o Sol em oposição à Lua. Por isso que ele é tão inconstante, tão imprevisível e tão é, como é que, do contra, né? Eu acho que é do contra. É uma pessoa que não dá muito para confiar, porque ele fala uma coisa um dia, outra coisa outro dia. Isso tem a ver com o Urano também, né? Depende, vai lá ver onde você tem Urano no seu mapa, onde você é rebelde. Plutão está em Aquário, então eu falei 5 graus, vai ficar muito tempo, e o Quirón está em Áries. O fato do Quirón estar em Áries, eu acho que ele está a 25, 26 graus, mas lá para o finalzinho, a semana que vem, eu acho que o Sol chega nesse grau, deixa eu ver quando. Isso, é pelo dia 15, 16. Sabe o que pode ocorrer, que me veio agora? A cura de alguma coisa. Ou seja, se você tem alguma coisa que está remoendo dentro da sua, sabe, da sua alma. É coisa mais emocional, porque o Kiron fala de dores, mas são de dores emocionais, dores sentimentais, dores de reações, coisas que a gente não consegue deixar passar, né? E que a gente fica remoendo e aí depois fica dói, né? Dói. Mas com essa conjunção do Sol com Quirón, é como se você conseguisse fazer, por exemplo, uma análise daquilo que realmente está te incomodando e que você conseguisse encontrar a cura. Quem sabe através de uma meditação, através do. Você achou um lugar para você, sei lá, um campo espiritual, um guru, um padre, um astrólogo, alguma coisa que vai te ajudar e vai te interessar, um psicólogo, para limpar isso. Então, acho que é uma boa ocasião de fazer o sol passar por aí e curar a ferida. Sabe, a gente fala mesmo que quando a gente tem feridas, o sol ajuda a curar, né? Ajuda a secar a ferida. Bom, é, o acontecimento astrológico que é esse do ingresso, né? Eu já falei agora, do Deus da Guerra.
o fogo. Eu falo que o fogo é o primeiro símbolo de nascimento, né? É a energia que cria a vida, é o impulso vital. Como com ele, sem ele não teria vida, ou seja, a vida não se desenvolve, né? É a primeira casa do zodíaco significa também, ele rege, é o significador da cabeça, da testa, da parte superior do crânio, né? Inclusive com os dentes superiores. Muitas vezes o ariano, pessoa que tem Marte forte, tem os dentes grandes, né? Essa parte de cima grande. E a criança, na realidade, a cabeça da criança, a cabeça que a criança, o bebê usa para abrir o caminho e sair do útero da mãe é um efeito marciano, tá? Por isso que a gente sempre parte daí para depois, em analogia, analisar o signo ascendente. É o signo e quando a criança põe a cabecinha para fora e dá o primeiro respiro, que normalmente com o respiro dói o pulmão, ele chora, ali entra toda a energia daquele momento que marca o céu do momento. Esse céu que tem uma qualidade única energética vai se implantar dentro do cérebro da criança. Como o que está em cima é como o que está embaixo, como reflexo, como espelho, podem chamar como quiser, mas isso se chama energia quântica. O que está fora vai influenciar o que está dentro. Porque enquanto o bebê está dentro da barriga da mãe, tudo é filtrado, né, pela placenta. Eu que eu diga, né, que eu peguei uma hepatite quando eu estava grávida, no sexto mês, do meu segundo filho, e realmente ele, quando nasceu, nasceu prematuro, sim, nasceu no marciano, perdi muito sangue, foi um parto horrível, mas ele não estava com hepatite. Por quê? Porque esse líquido no qual ele ficou inserido é o maior protetor do bebê, né? Então, ali é que entra Marte. É, esse planeta tem esse significado. Então, por analogia, todo impulso vital, energia que vai promover a vida, também tem uma relação com isso. E Marte, a energia de Marte, também não é só negativa ou só positiva. Né? A gente fala, Marte é o planeta maléfico. Não, eu não acredito. Assim, porque a Cabala, que tem como. é, digamos, arquétipo, os planetas do nosso sistema solar, é, ele fala que a Sefirot, ela é como uma pilha, ela é metade negativa e metade positiva. Normalmente ela absorve o que vem de fora e depois ela transmite aquilo que ela tem para transmitir. Então, essa energia disponibilizada por Marte, ela pode ser canalizada de uma maneira positiva, sim. Porém, quando ela está no negativo ou em excesso, ela gera, sim, acidentes, violências, brigas, enfrentamentos. A pessoa estimula as reações agressivas, a pessoa fica sem paciência e não é um agente de paz, né? Então, difícil que a gente está falando de paz nesse momento, talvez somente quando Marte realmente encontrar Saturno, porque essa semana ela vai encontrar Netuno, e Netuno, que é o deus grego do mar, Poseidon, né? Netuno é o nome do deus romano, no qual a gente fala do arquétipo, né? É, a gente sabe que ele é assim inconstante, assim como é a água, né? Quem enfrentou uma tempestade no alto mar sabe que ele não é fácil, que quando ele se enfurece ele afunda navios, não há navios que aguentem a raiva ou a vingança de Poseidon. Aliás, na mitologia ele se vinga realmente, né? Ele sai com aquele tridente, junto com aqueles peixes assustadores, né? E realmente os peixes ferozes e assustam mesmo todo mundo. E sabemos, porém, que a água é o nosso elemento vital, né?
Nós deveríamos falar Terra, o planeta Água, né? Porque temos 3/4 do nosso planeta em água, né? Especialmente água salgada, né? E isso tem uma relação com o nosso corpo humano, né? Nós sabemos que é sempre assim, o que está fora é igual ao que está dentro, o que está em cima é como o que está embaixo. São os princípios herméticos, né? E aí, quando esse Marte vai enfrentar o mar, nós sabemos que nessa semana, primeiro, as pessoas vão reagir de uma forma muito emotiva e emocional. Muito com fundo religioso, muito com fundo de defender sua fé. Se for do lado bom, é uma coisa que eu vi ontem. Eu rezei pela paz mundial junto com milhares, milhões de pessoas conectadas com o Vaticano, que o Papa fez essa oração. Quem sabe, nós, quando somos muitos, né, a gente consegue mexer a energia e fazer repercutir. A guerra, na realidade, Israel, USA, né, que está causando muitos danos, bom, eu estou achando que vai ter alguma coisa com tropas americanas em terra, é, e também o bloqueio que está acontecendo no Estreito de Hormuz é muito relacionado a Saturno, e esse Saturno vai ser lá pelo dia 17 e 18, que vai ser alcançado por Marte. E aí vai entrar, como é que eu poderia dizer, o bloqueio, né? O bloqueio vai ter que parar para conversar, porque não pode continuar assim. E parece que um dos maiores problemas são as minas que foram colocadas no mar para impedir os navios de passarem e que agora o próprio Irã não consegue retirar. Quer dizer, mesmo se fizer as pazes, não sabe onde eles largaram essas minas, que podem fazer explodir algum navio, sim, pode afundar, vazar o petróleo, enfim. E também podem ocorrer naufrágios, continuar. Nessa semana passada também já teve no mar Mediterrâneo, né? Aqueles que a gente ouve sempre, inclusive com morte. Então, essas reações são é, muito perigosas. E para nós também, as nossas reações. Então, devemos evitar os conflitos, controlar a agressividade, a impaciência, né? Quem dirige, então, olha, eu vou falar 50 mil vezes, cuidado no trânsito, porque Marte rege os carros. Vai ser assim um caos. Bom, primeiro, os primeiros dias, com Marte junto com o Netuno, pode ter chuva, aquelas chuvas enormes que inunda tudo, que para o trânsito, aí a pessoa fica com raiva, desce, vai brigar com o cara da frente. E é assim, tem que tomar cuidado. E a palavra-chave dessa semana, toda semana eu falo sobre uma palavra-chave, se chama prudência. Prudência, prudência, prudência. Tentem ter uma ótima semana, tudo está na divina ordem. E não esqueça, essa palavra, essa frase, tudo está na divina ordem, é a frase que falava o meu amigo Sérgio, que já está no outro plano, que é fundador, somos todos um. E eu gostaria de falar para vocês dos curso de astrologia online, que são vários. Os que está começando agora, que é a Astrologia e Saúde, só teve uma aula, e todas as aulas são gravadas, mesmo se você perde naquele horário, toda terça-feira às 8 horas. Você vai conseguir, é, você vai conseguir acompanhar. Tem um grupo de WhatsApp onde tira dúvida, conversa comigo, sem problema. E tem outros cursos. Tem cursos que já estão gravados, como, por exemplo, correção de horário de nascimento, né? Teve um curso de astrologia cabalística que eu quero também já eh, recolocar à venda, tá? E o curso de formação completo que está no comecinho e que vocês podem obter informações com o Ricardo na DM Astro, né? Vocês vão encontrar isso aqui, sempre aqui embaixo, eu sempre deixo os,
os contatos, tá bom? Eu agradeço sempre, espero que com as minhas orientações a sua semana seja melhor, que vocês consigam superar as dificuldades, porque, gente, dificuldades tem todo dia, né? Vida tranquila, será que nossos bisavós tinham mesmo? Vamos lá ver na história, né? Eu, então, que nasci na Itália e que vivi no último ano da guerra, a Itália estava sendo liberada. Por ser liberada, ela era bombardeada. Era bombardeada. O meu pai falava assim que a linha de ferro com o qual os nazistas estavam se retirando do norte da Itália para ir embora pela Áustria e pela Alemanha, para a Alemanha, eles passavam por uma linha de ferro que era no fundo da minha casa. Então caía bomba ali. Então eles sabiam, tinha um certo horário onde todo mundo ia para o abrigo. Eles ouviam o barulho dos aviões. Eram os aviões dos americanos, mas também ao cair fizeram mortes dentro dos civis. Por quê? Porque a população civil está no meio das duas guerras. E como diz o Papa, não existem vencedores nas guerras. As guerras só fazem estrago. Eu gostaria que Marte se acalmasse um pouco e que a gente tivesse um pouquinho mais de pensamento do nosso lado mais espiritual, entender que a ganância, a, a querer o outro, destruir o outro, isso tudo não vai levar a nada, muito menos levar à sua paz interior. Imagine a paz exterior. Então, vamos continuar rezando pela paz e muita prudência no seu dia a dia. Namastê.